Terapia social, esta semana, Poder, o contrapoder, o poderzinho e o superpoder. o powder to the people. Poder, esta semana em Terapia social, um podcast no seu ouvido. Terapia social hoje trata do poder, de todos os tipos de poderes, dos pequenos, dos grandes e de mais o quê, Tiago? do poder da mente, dos superpoderes. Eu não quero falar de super-heróis, porque já falámos sobre isso aqui há 3 ou 4 episódios, portanto não quero voltar a falar de super-heróis nesta altura. Podemos revisitar, mas não agora. Mas sim, o poder é amplamente ambicionado por eu não diria por toda a gente, mas por muita gente. Eu acho que é por toda a gente. Acho porque é claro que se tu disseres dessa forma pomposa o poder, claro que nem toda a gente quer o poder, mas toda a gente quer ter poder, mesmo naquilo que é insignificante. Acho que toda a gente quer ter poder, quer decidir, quer mandar, a não ser que seja submisso, mas isso aí também já é uma condição que não é normal, não é? Ok, estou contigo. Até aí estou contigo. Sim. Mas é preciso, se calhar, tentar dar aqui uma não sei se é uma definição, mas pelo menos uma abordagem de quando tu falas em poder, pelo menos nesta fase da conversa. Qual é a primeira coisa que te ocorre? Ou seja, um exemplo? Ocorrem-me duas coisas. Ocorrem muitas coisas, aliás. Perdão. Ocorrem muitas coisas, mas uma delas e que ficou, e são daquelas histórias que te ficam para a vida, né? E foi num contexto militar. Obviamente que é preciso ter alguma noção de que na tropa há soldados, há sargentos e há oficiais, há 3 categorias com poderes e autoridades diferentes, blá blá blá, portanto, devidamente escalonadas e com uma hierarquia muito rígida. É preciso contextualizar aqui esta história. E foi no curso de sargentos. E eu estava numa formatura para o almoço com a minha turma. Eu era cabo, portanto, da classe dos soldados, mas havia colegas meus da minha turma que depois até eu fiquei sargento mais antigo que eles, porque acabei por ter melhor nota que eles, mas já eram sargentos. Portanto, na mesma turma havia sargentos e havia soldados e cabos. Eu era dos mais... Isso é possível, misturar essas... É porque ali tu estás na condição de aluno. O teu posto só funciona para nível de vencimento. Eu era igual a eles. Okay. Mas na altura de enchiam todos igual. Tal e qual. E andávamos e ajudávamos quer uns, quer outros. Mas pronto, havia essa condição. Isto porquê? Porque eu estava nessa turma e estávamos formados na parada militar, e os militares formam antes de ir para o almoço e formam depois de ir do almoço. Estão sempre a fazer as formaturas. E estávamos lá e ao lado formavam soldados normais. Ok? E os soldados normais são inferiores hierárquicos dos sargentos. Mas que são soldados normais, que são soldados que não são alunos. Exatamente, são soldados que fazem o serviço lá no quartel. E esta história é muito engraçada porque na primeira fila da minha turma estava um sargento. Estava um sargento muito cheio dele próprio, baixinho e não sei o quê, portanto ele falava e tal, e não sei o quê, portanto era alguém que estava sempre a falar demais, entre aspas. E aconteceu uma coisa engraçada. Aconteceu que o soldado ao lado da formatura dos soldados peidou-se, o que não se deve fazer em formatura. Então o sargento, aquele sargento baixinho da minha turma, e é preciso perceber que a turma dos soldados começava pelo mais alto, portanto havia ali 30... Era uma escadinha? Não, era no pelotão ao lado, portanto havia ali uma diferença grande. Era o mais pequenino em frente ao mais alto, era o sargento mais pequenino para o soldado mais alto, e o soldado mais alto tinha mesmo um aspecto de orc, mesmo sinceramente. E
o soldado se largou lá o craque, o sargento da minha turma, aquele gajo todo cheio dele próprio, disse: camarada, respeito. Até foi simpático, não é? Portanto, provavelmente alguém chamaria a atenção, podia haver uma participação por falta de respeito. Havia 17 outras coisas para dizer em alternativa a essa. E foi engraçado que o soldado ao lado voltou-se para o sargento e disse: vai-te foder, meu, vai para o caralho. Ponto. O que isso é crime na tropa, se tu tiveres um inferior, independente de um ser aluno ou não. Ele não podia falar assim, ou seja, é grave. Houve ali um silêncio constrangedor gigante e pronto, e passou. Isto foi à hora do almoço. À tarde passou. Portanto, nós apenas ficámos com a história. À tarde fomos ter aula com um gajo que nós não percebíamos bem porque é que aquilo funcionava, que era ética e deontologia. Basicamente o gajo ia para lá e só falava. Eu adorava a conversa dele, tanto que ele dominava bem as coisas. E aconteceu uma cena engraçada. Ele sentou-se à frente do tal sargento pequenino que tinha sido mandado para o outro lado e contou-lhe a história de alguém pequenino que fez frente a um grande não elétrico em Lisboa, ficou todo partido, mas conseguiu segurar o gajo até vir a polícia. E contou esta história a olhar para ele, ou seja, esse oficial que estava a dar a aula já sabia da história do almoço. Não sei como, portanto, ele também tinha umas ligações ao serviço de espionagem a nível militar, ao CIED, etc. Portanto, era alguém, mas contou-lhe esta história olhos nos olhos, e toda a gente na turma pensou: este gajo sabe disto, como é que é possível? E a última frase que ele lhe disse foi uma que me ficou para sempre, e acho que toda a gente devia ter noção disso, e acontece-nos diariamente: a não exerção de um poder é uma atitude redutora. Ou seja, tu tens o poder para fazer isto, se não o aproveitas, se não o fazes, só perdes. E é um pouco por aí. Foi uma história longa, fala agora-te um bocadinho, senão as pessoas cansam-se. Não, continua. Não, nada disso. Eu estou a gostar daquilo que tu dizes, porque tem um bocado a ver com isso, e tem a ver com aquilo que acontece muitas vezes. E quando tu tens filhos também, quantas vezes é que tu não deixaste, ou tu não fingiste que não viste alguma coisa, exatamente para não pôres a tua posição em xeque, não é? Porque se tu vês, tens que reagir. Lá está, sim. sem poder ou não. Agora, muitas vezes o que é que tu fazes? Das duas uma, ou reages, que é uma coisa que acontece naturalmente, de forma espontânea, ou então não reages, mas também não podes mostrar que viste. Tens que olhar para o outro lado, ou tens que te disfarçar, ou porque se tu calhas a olhar e não fazes nada, entras no mesmo... É um poder, é sempre um poder. Aquela cena eu no outro dia falava isso com alguém, que é a cena da Maria José Nogueira Pinto, lembra-se dela? Que era uma deputada do PP. O nome não é estranho, mas não... Já morreu, Deus a tenha. Ela era católica, portanto Deus deve tê-la no seu regaço, em paz e descanso. E houve uma altura em que ela se picou com alguém, não sei se foi com o Guterres, foi com alguém do PS, que ela era do PP, aliás, em que largou aquela famosa frase: eu sei que tu sabes que eu sei, que tu sabes que eu sei. Portanto, é uma cena de políticos. Nunca ouviste a expressão: eu sei que tu sabes que eu sei que tu sabes que eu sei. Já ouvi variações a isso, não tinha noção de quem seria a autoria, mas já tinha ouvido variantes disso, sim, sem dúvida. Pelo menos a nível mediático, de televisão, foi isso que eu vi. Agora, isso também é um poder, não é? É tu fingires que não vês, tu tens esse poder. Porque tu tens informação que os outros não têm. É um poder, é bem visto. E quando tu agora estás a falar de uma coisa que é extremamente interessante, que é quando tu tens informação que os outros não têm, e tu tens duas formas de reagir em relação a isso, que é ou partilhas a informação que tens, não é? E divides o teu poder com os outros, não é? Muitas vezes depois eu às vezes sinto isso, que é estou a tirar pérolas a porcos. E às vezes arrependo-me, porque eu tento fazer muitas vezes, ou seja, quando eu tenho algum tipo de informação que outros não têm, o meu primeiro instinto normalmente é partilhar. Aliás, acho que é por isso que faço podcasts, é por isso que dou palestras e que colaboro em tantos projetos técnicos. É a minha necessidade de partilhar conhecimento, informação, muitas vezes que os outros não têm, e depois aquele sentimento, e é bastante satisfatório. Lá está, se calhar é poder também,
que é de tu sentires que estás a ajudar o outro, o que é muito Eu fazer a diferença, né? Tentar, pelo menos, sim, naquilo que é, eu costumo dizer, naquilo que é o meu bocadinho, pelo menos tentar influenciar alguma coisa. Mas isso lembra-me uma história que me contaram. Eu não vou dizer quem foi, só porque não pedi autorização, portanto é uma história bastante particular, mas era alguém com quem eu fiz parte do meu percurso académico e que foi meu colega de carteira durante um ano. E não vou dizer mais do que isto. E então ele houve uma altura que me disse sobre a apresentação de trabalhos académicos. Quando tu estás à frente e tens que apresentar um trabalho para os teus pares, não é? E não sei se tu já passaste por isso. Provavelmente sim, na tropa talvez que sim, ou seja, teres que estar no meio dos teus pares, a teres que mostrar-lhes que tens mais poder que eles, pelo menos naquela meia hora, naquela hora, que é uma chatice. Ensinar ou dar formação aos teus colegas é das coisas mais complicadas que existe. Eu sei que não, deves ter uma solução, mas deixa-me terminar para não perder o raciocínio. Um dos truques que ele me ensinou e que olha que eu usei uma ou duas vezes e de facto funciona é: quando tu não estás certo de um determinado assunto, a primeira coisa que tu deves dizer é, como certamente todos sabem, e depois dizes o que quiseres. Mas tem a ver com linguagem. Podemos falar um dia aqui de comunicação, sim. Também é um bom tema. Na linguagem há certos padrões e certas expressões que condicionam automaticamente o teu cérebro para ficar mais receptivo à mensagem. Essa é uma delas. Como o imagina, por exemplo, também é outra delas, que tu podes repetir a palavra imagina 2 vezes, por exemplo, ou 3, e o cérebro do outro começa, ok, estou a imaginar. É possível imaginar. Mas é muito engraçado. Isto aqui parece quase os militares anónimos, aqueles gajos que saíram da tropa e que agora estão a fazer terapia à tropa. 50%, os outros 50% nem sequer à tropa. Pois, exatamente. Mas a questão aqui é que agora ocorreu-me aqui outra, porque na tropa, como já te disse, a situação era muito estruturada hierarquicamente, o que quer dizer que eu tinha acabado de entrar, estamos a falar de 93, eu tinha acabado de entrar pela porta mais baixa, não é, do quadro permanente, portanto era segundo sargento, e tirei logo um curso, o curso de formação de formadores, em que eu tinha que dar uma aula teórica e uma aula prática a sargentos mais velhos e oficiais, e eu era tipo o mexilhão na rocha e eles eram os tubarões, para todos os efeitos, já andavam ali há uma data de anos. E o que é que eu deparei-me com a seguinte situação? Eu estou aqui a dar uma aula a gajos que são, porque para mim toda a gente é gajo, ponto, e depois logo se conversa. Mas a gajos que têm, ainda por cima, têm a mania que têm o poder e têm o poder nos ombros, etc. Como é que eu dou a volta a isto? Então aquilo que eu fiz foi muito fixe, a minha aula prática foi como ser palhaço. Depois levei um chapéu daqueles de bico, sabes, das festas das crianças, com elástico fininho, e uma língua da sogra. E a aula prática, depois eu demonstrei, depois eles tiveram todos fazer à minha frente, eu era o instrutor, era primeiro a técnica de meter o chapéu, sem instalar o elástico, sem deixar que o bico caía na cabeça do anão, cenas assim, e depois soprar a língua da sogra 3 ou 4 vezes. E foi muito engraçado, porque com piada e com humor eu acabei por reduzir ali a coisa a uma brincadeira. Eu tive que parar a aula porque estava a chorar a rir. Os outros colegas ou camaradas que apresentaram a aula estavam a suar, porque estavam a apresentar a aula à frente de gente que podia ser o chefe de serviço dele, uma merda qualquer. Portanto, o poder tem sempre uma cavilha que tu tiras e que aquilo venha por ali abaixo. Há sempre uma forma de contornar o poder e de dar a volta. Eu percebo isso, mas nem sempre é fácil e nem sempre essa tua estratégia assim, tu não podes garantir uma taxa de eficácia de 100% para essa tua técnica. Claro, mas acredito que tenhas tido, pelo menos dessa vez ou das vezes que usaste. Já tive experiências em que as coisas correram menos bem ou não satisfatoriamente, né? Faz parte, né? Mas é um pouco por aí. Agora, eu mesmo assim eu sinto-me tentado a discordar um bocadinho de ti. Eu acho que é sempre possível, há sempre forma. Nós é que provavelmente ainda não a descobrimos. Há sempre forma de dar a volta ao poder. Sim, nisso estou contigo. Aí estamos de acordo outra vez. Agora,
a questão é como aquela coisa de tu ter sempre uma cara metade, uma meia laranja, uma alma gêmea. A questão é se a encontras ou não. Isso foi agora um momento holístico patrocinado por dizer o nome de uma astróloga. A Maia, pronto. Não sei se ela ainda é. Patrocinado pela Maia. Não sei se ainda é astróloga ou não. Se alguém ouvir este podcast que conheça a Maia, diga que nós fizemos referência aos serviços astrológicos dela para enviar o mapa astral da terapia para nós, que acho que merecemos. Está bem, por acaso não sei em que dia, não sei o dia, a hora, mas nem sei a maternidade em que nasceu a terapia, mas... Temos que tratar disso, Está bem, combinado. Mas pronto, olha, então, e sobre poderzinho? O que é que te apraz dizer? Eu acho que o poderzinho é só medo e insegurança. Isso também tu resumes quase tudo a medo e insegurança. Quase tudo o quê? Resumes quase tudo a medo e insegurança. Quase tudo vai levar a prova oral do Alvin, vai quase sempre dar a sexo. Vão quase sempre dar, pelo menos pela tua boca, a medo e insegurança. Não tratamos temas marados, não tratamos temas decentes, não é? Porque se tratarmos temas decentes, provavelmente a coisa vai dar a cenas mais positivas. Não, mas há duas coisas aqui, os poderzinhos. Primeiro, uma delas é essa, vem de medo e insegurança, né? As pessoas, se estiverem confiantes, não precisam de ter aqueles poderzinhos ou de se armar. É um bocado por aí que a gente está. É por aí que tu vês os poderzinhos. É aquele gajo que não tem onde cair morto, mas que está ali a encher o peito e a comandar o trânsito como se fosse o polícia sinaleiro do século. Portanto, é por aí. Nos poderzinhos há essa cena que é bacoca, mas tem outro lado, é que resulta. Pode não resultar sempre, mas vai resultar algumas vezes. Garantidamente. Resulta para dentro da cabeça da pessoa que durante aquele momento acredita que é o maior. Sim, sem dúvida. Para a pessoa resulta de certeza. A questão é se resulta globalmente. Nada resulta, mas resultará localmente. É provável que haja meia dúzia de totós que se percam por aí. Vou dar um exemplo. Os meus pais moram numa aldeia. O médico da aldeia, ou médico, ou o que seja, muitas das vezes trata os pacientes com sobranceria e com paternalismo, se calhar a mais do que devia tratar, porque são pessoas, e estás a perceber o que eu quero dizer. Portanto, há alguma arrogância por ser um médico e por as outras pessoas não serem médicos, serem do povo, não é? Às vezes há este tipo de situações. Claro que resulta provavelmente a maior parte das vezes lá. Agora, se encontrar um paciente que diga assim: sou doutora, está a brincar comigo, mas pensa que está a falar com quem? E aí esse poderzinho vai-se logo embora. Há uns que aprendem, outros que não é? Era aí que eu queria chegar. Há uns que aprendem, outros que não. Isso, sim, sem dúvida. Mas tu falaste uma coisa e deste um exemplo que é muito interessante, sim. E de facto há poderes instalados e poucos são aqueles que duvidam. Por acaso este ano e ainda na era pré-Covid, houve relatos de várias pessoas que nos serviços de urgência e que agrediam os médicos, coisas que honestamente eu não compreendo, mas que deitam um bocado por terra aquilo que eu queria dizer a seguir, mas que uma coisa na qual eu ainda acredito. Estás-te a boicotar antes de falar, mas continuo convicto porque acho que isto foram episódios isolados, que existe o hábito de que aquilo que os médicos dizem é verdade absoluta. Apesar de ser um chavão, tu pedires uma segunda opinião, não é? Uma coisa que acontece com muita frequência, que não é que acontece, que é conversada com muita frequência, que vai pedir uma segunda opinião, ou até há seguros de saúde que vendem com a segunda opinião é grátis, ou é mais barata, ou é não sei o quê. Agora, o certo é que quantas vezes é que pessoas que vão ao médico pedem efetivamente uma segunda opinião? Eu acho que é só mesmo quando o assunto os poderes instituídos. Exatamente isso, não é? E tu foste habituado a acreditar naquilo que o médico te diz, e por muito que fiques deprimido ou que ele não te diga aquilo que tu queres ouvir, tu mais depressa te acomodas àquilo que ele te diz do que vais à procura de refutar, e não estou a falar daquela malta que depois vai para os motores de busca, para a internet à procura da descrição das maleitas e se malta gengibre e canela cuspa 2 vezes e faça uma cruz na testa, não é? É mais ou menos isso. Mas eu estava a falar, quando falei em poderzinhos, estava a pensar, e uma coisa que me acontece com frequência
E depois depende dos dias. Há dias em que eu fico irritado e há dias em que eu me dá para rir. Era a minha próxima questão, mas já lá vamos. Que é quando tu vais, por exemplo, ali imagina a loja do cidadão, o balcão das finanças ou da segurança social, uma coisa qualquer, e tu tens o guichê, o dispensador das senhas. Okay. Que é uma coisa que tu podes fazer natural. Agora não sei como é que é com o Covid, não sei, mas na altura podias fazer naturalmente, ou seja, escolhes o assunto que queres tratar, carregas no botão, tiras uma senha e esperas um bocadinho. E então, não foi uma nem duas vezes que num serviço semelhante a este, não estou a dizer que é especificamente a Segurança Social, mas num serviço parecido com este, tu tens uma pessoa de farda à frente das senhas, ok? E que faz questão de ser ela a perguntar-te o que é que tu lá vais fazer. Eu já vi situações dessas pré-Covid, ok? Não tem a ver com Covid. Não, é isso mesmo, exatamente. Por isso é que eu neste momento não sei, também não, desde que há a cena Covid eu também não voltei a nenhum. Aliás, eu mal saí de casa. Mas na era pré-Covid, tu tinhas alguém ali e tu disseste: não, olha, mas eu sei o que é, eu carrego no botão. Não, vem para quê? Sim, é um poderzinho, é um facto. É neste, percebes? E às vezes apetece entrar na brincadeira e dizer: olha, pronto, o senhor está aqui, olha, vamos lá, o que é que tu queres? Queres que eu te diga o que é que eu venho cá fazer, né? Então eu vou-te dizer, então vá, bora lá. Há alturas em que de facto, ou estás com pressa, ou estás num dia mau, também acontece, irrita-me, deixa-me tirar a porcaria da senha, caramba, deixa-me despachar, deixa-me ir à minha vida. Aí, como te irrita, eu vou-te dar um conselho, que é, e aí vamos fazer aqui um pequeno atalho para os superpoderes, né? Aí o conselho é usares um dos maiores superpoderes que há, que é a paciência. Sim. Porque quem dominar a paciência e o silêncio, tem um superpoder brutal, não é? Só que há dias em que a coisa não funciona e que o gajo que está lá, o securita que já está reformado da empresa de recolha do lixo, já irrita um bocado, portanto, e tu não estás para isso. Era aí que eu queria chegar. Não é, porque às tantas apetece, ou então aquelas perguntas que não têm, ou seja, perguntas sem nexo, ou perguntas que não têm, são meramente escovilhice. Em que a pessoa te diz: já estamos fechados, mas vinha fazer o quê? E olha, já estão fechados ou vinha fazer o quê? Sim, mas eu acho que isso é delicioso. Eu não respondo a todas, porque muitas delas são retóricas, de certeza absoluta, não é? Ou encaro-as como tal. Mas sim, para mim uma cena, uma resposta destas é uma coisa demasiado anzolada para eu resistir às vezes. Porque também faz alguma comichão. Não sei se do outro lado é consciente ou não esse abuso de poder, não é? Na prática é um abuso de poder que estamos aqui a falar. Porque se tu estás a querer informação, se calhar não é. O que é que tu achas? Aquilo que apetece dizer é: olha, está fechado, sim. Então, olha, a minha situação é esta. Sim, mas estamos fechados, tenho que vir amanhã. Olha, então se eu tivesse dito que era outra coisa qualquer? Não sei, mas se calhar são só pessoas que precisam de conversar, meu. Está bem, mas eu também eu acho que é mais isso. Portanto, é carência e medo, tal como te disse, a receita é mesmo. Estou a confirmar aqui a minha receita. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta. E faço-te uma pergunta com enquadramento na atualidade. Estou em quadra. Há confrontos em algumas cidades nos Estados Unidos por causa de incidentes raciais. Isto é uma espécie de atualidade que é quase desde sempre nos Estados Unidos. Portanto, não é nenhuma atualidade, é um bocado a realidade. Agora, e não sei porque acharei-me que se alguém ouvir este episódio daqui a 5 anos ou 6, ok. Estes gajos gravaram ontem, percebes? Porque infelizmente acho que está tão enraizado que não se muda de um dia para o outro. E o que é que tu tens a dizer do poder enquadrado nesses cenários extremos hoje? Estamos em 2020, o ano podemos dizer. Sim, mas estás a falar do poder de quem então?
do poder das multidões que estão na rua, do poder do polícia que estava com o joelho no pescoço do outro, do poder de... É que há várias formas de tu tratar deste assunto. Então deixa-me fazer-te a pergunta de outra forma. Aqui é uma situação onde é lógico para mim, é lógico para ti, à partida é lógico para o maior número de pessoas que a gente espera que seja, é lógico qual é que é o lado da razão, não é? Obviamente que sabemos que nos Estados Unidos, portanto, há racismo por ali, mas aqui há um bom e um mau. Ok? Há um bom e um mau, um lado bom e um lado mau, e vamos fazer aqui juízos de valor, é legítimo que se façam, mas pronto. Esquece o lado bom e o lado mau, esquece o exemplo dos Estados Unidos. Vou-te dar um exemplo. Quando tu eras criança, quando tu brincavas aos polícias e aos ladrões, tu eras quê? Preferias ser polícia ou preferias ser ladrão? Quando tu imaginas uma situação em que há um Robin Hood contra o xerife de Nottingham, de que lado é que tu te vês? Do polícia e ladrão não sei, mas do Robin Hood, claro que era o Robin dos Bosques, meu. Era mais sexy o Robin dos Bosques. Mas o polícia e o ladrão, vamos ver aqui. Pá, tem vantagens e desvantagens, sabe? Olha, que eu já vi uns filmes em que as fardas fazem muito efeito no sexo oposto e aquilo depois acaba quase sempre da mesma maneira. Os ladrões também. Portanto, já vi filmes em que o ladrão depois acaba também por se safar. Aliás, há tantos filmes sobre ladrões como há sobre polícias. Tu consideras-te alguém Pronto, a terceira tem que ser a pergunta completamente direta. Tu consideras-te alguém do contrapoder? Depende do assunto, mas sim. Depende do assunto, mas sim. Sim, okay. Ou seja, globalmente acho que sim, até porque grande parte das coisas, dos projetos, daquilo que me ocupa o tempo, e vamos dizer o tempo não profissional, o tempo profissional, aliás, tudo aquilo que eu digo neste podcast, é sempre bem dizer isto, tudo aquilo que eu digo neste podcast reflete apenas as minhas opiniões e não das pessoas que me pagam o salário ao final do mês, portanto não vale a pena indexar isto à empresa que me contrata já há algum tempo, que eu gosto bastante e gosto muito de lá estar. Portanto, fora isso, o tempo que eu faço à volta das outras 16 horas do dia em que eu não estou a trabalhar e depois tens de tirar algumas para dormir, porque enquanto eu estou a dormir, pronto, não sou nem do poder nem contra poder, estou no poder do cansaço habitualmente. Eu acho que faço tenho muitas atividades e estou envolvido em muitos projetos e tenho interesses pessoais que muitas vezes tocam exatamente no contrapoder, sim. Okay. Aliás, eu sou presidente de uma associação em que um dos papéis principais é tentar de alguma maneira desmistificar e incentivar as pessoas a questionarem poderes. Sim, poderes instituídos, ou seja, preconceitos. Preconceitos que trabalhas na ILGA? Não, preconceito software livre, utilização de software. Combatem preconceito contra os programadores de software livre. Não sobre os programadores. Os programadores são talvez as pessoas mais bem informadas. Sim, mas com as empresas questões maiores e com uma maior democratização. Também já falámos aqui Falámos aqui, exatamente, falámos sobre software livre e nessa altura acho que até foi bastante explicadinho o assunto. Agora, quando falas nisto, eu falo, e essencialmente quem mais me preocupa quando eu tenho estas minhas ações, que lhe podes chamar contrapoder ou tu quiseres, eu chamo se calhar meramente informativas, é pensar nas pessoas, nos seres humanos, nas pessoas normais, não é nos cientistas nucleares, não, pessoas normais, percebes? Como tu, que só queres que a tua filha tenha escola, tenha telescola, e eu tenho o dever de te alertar para um poder instituído, e o poder do Zoom, a praga do Zoom nestes meses foi assim uma coisa fantástica, e agora tem outra, não é? Que é as aplicações de rastreamento. Medir a temperatura, essa é outra, etc. Não, aplicações de rastreamento, coisas que tu vais ter no teu telefone, ninguém sabe muito bem se te vão obrigar a instalar ou se tu vais a instalar de livre e espontânea vontade. Toda a gente te garante que os dados que vão recolher dessas aplicações só vão ficar no teu telefone, mas como a aplicação não é software livre, tu não podes analisar o código, tu não podes garantir que o Google não está a ficar com esses dados para depois te vender publicidade ou para depois agregar aquilo tudo e tirar conclusões. Informação é poder, não é?
Pronto, exatamente. Aliás, é dinheiro. É mais neste hoje em sentido. dia. Que um engenheiro informático que tenha noção disto e que decida instalar a aplicação, ele está em mais do que, ou se não está informado, tinha a obrigação de estar. Agora, o papel aqui é das outras pessoas, portanto, não dos engenheiros informáticos. E quando nós falamos para as outras pessoas todas, aquelas que são só pessoas normais e, como tu disseste há bocadinho muito bem, não têm conhecimento, portanto sentem-se de alguma maneira fragilizadas ou pelo menos têm medo, que é para, eu não queria chamar-lhes limitadas, mas não sim, estão limitadas em atuação. Não por serem limitadas as pessoas, limitadas porque falta alguma informação ou porque não tiveram algum esclarecimento ou o que seja, não é? E o papel basicamente é esse, ou seja, é tu ires, e se calhar aqui, eu acho que é só informativo, mas a informação muitas vezes combate poderes instituídos. Okay. E nesse sentido poderá ser um contrapoder, acredito que sim. Eu quando era pequeno, eu via-me sempre do lado dos guerrilheiros e do lado de quem estava a lutar contra o poder, portanto acho que era uma coisa. Mas pronto, também como nasci ali a seguir ao 25 de Abril, também houve ali aliás, nasci antes, mas pronto, tinha 4 anos no 25 de Abril. Ainda quando entrei na primária estávamos em pleno PREC, não é? Portanto não havia Big Brother, nem havia Netflix, havia uma revolução em curso, portanto eram tempos diferentes. Pessoas que viviam sem Netflix. E tu lidas mal com o poder? Não, desde que seja um poder eu lido mal com o caos, com a falta de coerência, com a desorganização. Agora, se quem exerce poder sobre ti o fizer com lógica, e o poder é uma coisa que te faz falta, quer dizer, tanto faz falta, como tu disseste se calhar há bocadinho, tu teres poder como faz falta alguém ter poder sobre ti e se calhar tu precisas de em algumas alturas pelo menos de sentir esse poder. Portanto, acho que isso é só que o ponto prévio, mas não, desde que quem está agora, todos nós se calhar já tivemos chefias ou pessoas com mais poder do que nós em certos contextos e que não percebiam puto do que estavam a fazer ou porque só faziam merda. Essas perturbam, ou seja, malta que não. E não é só isto, ou seja, eu já trabalhei num sítio onde havia quase que nojo por parte da chefia para que os funcionários não podiam saber o mesmo que os chefias, tinham que ser mais burros que os chefias. E quando tu demonstravas que tinhas uma visão diferente e muitas vezes com lógica, e não sei se já passaste por isso, agora lembrei-me, não vou falar sobre situações profissionais porque lembrei-me de outra e vou falar mais globalmente, que é aquela coisa de estás num grupo, não é? Um grupo de pessoas, há pessoas que são claramente, ou pelo menos hierarquicamente acima de ti nesse grupo, não interessa porquê. Tu tens uma ideia e a pessoa, como não te quer dar razão, porque a pessoa que está hierarquicamente acima de ti não te quer dar razão, ideia de outra forma. Ora, no dia a seguir, 3 dias depois, uma semana depois, tive aqui uma ideia, o que é que vocês acham? E tu ficas a pensar para os teus. As primeiras vezes apanharam-me na curva, né? Mas fui eu que falei sobre isso há 15 dias. Das últimas, já só me ria, tipo, está bem. Ficas a pensar para os teus botõezinhos. Mas isto. Mas é uma técnica de poder golpes abaixo da cintura, não é? Portanto, é. Sim, aliás, já falámos aqui algumas vezes também sobre as teorias dos orientais, não é? Das artes marciais e uma das coisas que tu aprendes, não é? E vale o que vale, mas uma das coisas que nós aprendemos quando começamos a ter os cursos de instrutor e monitor e quando começas a ter uma classe à frente, depois há quem siga isso e quem não siga, mas basicamente uma das regras que eram passadas, não sei muito bem se a brincar ou se a sério, era o mestre, o instrutor, o professor nunca se engana. Os alunos é que percebem todos mal. E esta é uma teoria que levada ao extremo. No início, mas depois tem que haver bom senso para conquistar a classe, não é? Como é óbvio, eu já disse isto algumas vezes, mas sempre que o fiz com um sorriso nos lábios, em tom de piada. E é uma questão de poder. Eu vou dar um exemplo. Uma das coisas, quando estávamos a falar aqui de poder, lembro-me que numa das primeiras formações que eu dei no exército, a recrutas, a soldados, não é? Eu estava a dar uma formação, a turma estava em pé,
com as mochilas atrás em U, e era uma formação sobre um rádio que se vê naqueles filmes do Vietnã e não sei o quê, portanto aqueles retângulos de metal que tu levas às costas, que era exatamente, que é quase uma mochila, não é? Na prática, que era o PRC 425, portanto é o nome técnico do rádio. E no meio da aula, logo no início da aula, houve um dos alunos, um dos soldados, que eu notei no olhar dele, com um olhar meio matreiro, aquelas perguntas do então e ele perguntou-me, então e quanto é que pesa? Epá, eu juro-te, não me lembrava, tinha estudado, obviamente tinha preparado a aula, mas era a primeira vez que estava a dar aquela aula e não me ocorreu logo o número, mas ocorreu-me logo dizer assim, quanto é que pesa? Então olha, vá lá buscá-lo, por favor. Ponha lá, nem foi por favor, disse vai lá buscá-lo, caralho, portanto, mais ou menos assim. Nessa altura não havia por favor, mas ponha lá às costas. Sinta lá, então diga-me lá quanto é que pesa. E o gajo manda lá um valor qualquer. Eu digo, não, vamos ter que esperar mais um pouco. E ele passou 50 minutos com 4 quilos e qualquer coisa às costas. Eu lembrei-me do peso passado uns minutos, mas ele foi curioso porque ele começou, acho que o rádio pesa 4 ou 5 quilos, ele começou com 1,5 kg, 3 quilos, quando eu lhe perguntei no final da aula já estava em 7,5 kg, mas pronto, deu perfeitamente para ele se lembrar depois, para ele lembrar da resposta e para ele se lembrar mais também do peso. Mas isso é aí, e até tem alguma lógica, não é? Portanto, eu tinha, e já que falas em experiências de aprendizagem, nós tínhamos e também é uma forma e não estamos desviados do tema, um dos professores que eu tive, já não sei de que cadeira foi, mas na faculdade, tinha que ver qualquer coisa com ações motoras. Portanto, basicamente o exercício era muito simples, que era tu fazias 30 abdominais e ele no final dos 30 perguntava-te que parte da parede abdominal é que estava a ser trabalhada. Ok. E tu com 30 abdominais tens lá 20 gajos à frente e os 20 gajos quase dão-te respostas diferentes. E ele disse, ok, tudo bem, estou mais 30. E agora, qual foi o mesmo exercício? E agora, qual foi a parte da parede abdominal que foi trabalhada? E agora, mais 30. E chegámos aos 200. E aos 200 há uma parte da tua barriga que está a arder. O que ele queria era unanimidade. Ele não queria dúvidas. Ok. Portanto, se tu fazias 200 abdominais e a tua barriga não estava a arder, não é? Lá na zona em que o músculo estava a trabalhar, significa que não estavas a fazer em condições, ou ainda estavas distraído, ou então estavas só armado em parvo. Fosse como fosse, fazer mais 30 e mais 30 e mais 30 é bom para nivelar as coisas. E então, se chegas aos 200... E já a turma toda se organizou para responder a mesma coisa, não é? Nem é preciso, ouve lá, porque tu de repente tens ali uma dor lancinante numa determinada parte do teu corpo. E é um bocado isso. Experimenta fazer um exercício muito específico e fazê-lo muitas vezes. Há sempre um bocadinho. Mas qual é que era a resposta? A resposta, tu tens abdominais inferiores, superiores, laterais, já não lembro qual era. Mas era uma específica, não é? Não, tinhas uma específica, exatamente. Ou seja, havia e conforme, não sei se tu és frequentador de ginásios ou não. Passo lá à porta, sim. Não, isso não é frequentar. Pronto, já frequentar, não, mas já conta alguma coisa. Há malta que faz isso. Mas quando alguém te dá treino, há várias maneiras que tu tens de praticar, de exercitar os vários músculos que tens e no caso dos abdominais tu tens alguns 30 ou 40 exercícios diferentes. Sim. Cada um com o seu propósito, cada um atua numa parte específica da parede abdominal. O que acontece? Quando tu estás a estudar um determinado exercício, não é? Convém que saibas o que é que ele está a fazer. Ou seja, eu vou ter contigo, Paulo, agora vais fazer 50 repetições deste exercício. Pronto, está feito. Convém que eu saiba o porquê, não é? E a primeira coisa que eu tenho para fazer quando vou prescrever exercício é eu saber e compreender. E era nessa fase que nós estávamos. Ou seja, quando nós falamos do exercício A, convém saber o que é que esse exercício A trabalha, o que é que ele faz. E então, nesse contexto, fizemos. E eu honestamente, acho que o professor achava que nós tínhamos todos estudado a lição e que nós íamos todos responder em coro. Só que depois teve que continuar para a frente, parte não é? Que trabalhava. Mas como houve muitas respostas diferentes, ele disse, olha,
mais 30, mais 30, mais 30. E agora, o que é que está a arder? Onde é que está a arder? É aqui, pronto, ok. Estamos esclarecidos, passamos ao próximo. No próximo já estávamos todos mais ou menos atinados. Assim, mas ainda havia sempre algum estúpido lá no contrapoder a dar a resposta errada e a garantir os mais 30, não é? Sim, quando isso acontece e é detectado, claro, também consegues anular. Lá está. Mais 30, menos 30, agora, não é? Portanto, resolve-se. Eu neste momento não estava a falar de contrapoder, estava mesmo só a falar de poder, que é o poder de quem. Eu podia dar-te a resposta e dizer assim: olha, este exercício serve para isto, mas não, vou-te dar uma experiência que é muito mais interessante, que foi o que tu fizeste ao rapaz da mochila também, deste uma experiência. Eu basicamente ganhei tempo, a experiência foi só uma consequência, foi um dano colateral ali, portanto a situação era eu encontrar a resposta na minha cabeça. Mas há aqui. Não, Paulo, tu estavas perfeitamente consciente da resposta e tu quiseste certamente valorizar apenas aquilo que foi o conhecimento, porque essa pessoa provavelmente ainda hoje conta a história do outro lado. Eu estava na recruta, estava na formação, fiz uma pergunta. Exatamente. Há aqui outra coisa que eu acho que é muito interessante e que nós obviamente sem datar e sem numerar os episódios, e tu portanto não vou fazer isso, portanto fica tranquilo, mas tento sempre. Mas tentas sempre. Ainda vais cair, ainda vais dizer. Por favor, alerta-me. Eu flagelo-me com os chicotes de esferas. Estamos na era Covid, né? Pós, entre aspas, ao Covid ainda, mas curiosamente também estamos numa era, talvez seja alguma coisa interessante, uma aérea. Mas estamos numa era onde há umas proto-ditaduras a nascer, que é um poder que teoricamente nós achávamos que já estava um bocadinho longe das cenas, né? E as atitudes do Trump e do Bolsonaro nos últimos anos acabam por caminhar para aí, para aquele poder absoluto, quase a passar em cima das instituições, etc. Tu achas que é possível avançar para uma coisa dessas, para uma ditadura hoje em dia num mundo que nós consideremos minimamente civilizado, não é? Se calhar é relativa a palavra. 3 anos eu dizia-te que não, assim, de repente, pumba, logo. Neste momento já não te consigo garantir, sabes? Porque tu achavas que a candidatura do Trump era uma anedota e ele já lá está há não sei quanto tempo e continua, a ser ele próprio, parece estar no Big Brother, não é? Não é pedra e cal, mas não está propriamente com a popularidade em baixa, não é? Mas eu não falo da popularidade, eu falo mesmo de a besta que ele era antes e a besta que ele está a ser agora, impreparado, infantil e portanto ele não tem o mínimo perfil para aquilo. E isso vê-se, aliás, e a gestão, e falaste do Covid, a gestão do Covid não é à toa, se calhar, que Estados Unidos, Brasil e Inglaterra batem recordes, estão a bater recordes, sim. Eu acho que a França e a Espanha tiveram, a Itália e a Espanha tiveram o azar de fazer aquele jogo de bola e não sei o quê, e depois aquilo foi desencadeando e foram os primeiros, ninguém levou aquilo muito a sério. Mas numa altura em que aquilo... Os suecos fizeram aquela cena de vamos matar velhos, não é? É negócio, é poder. É poder. Mas agora, quando tu já levas um mês e tal de avanço, não é? E quando tu, e lá está, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, tinham já muito mais informação do que a Itália, do que a Espanha, até do que a França, podiam ter feito ter uma reação diferente. Mas como os gajos que lá estão em cima não têm perfil. Pois, mas é que há gente essa é que é a questão. Eu concordo contigo. Se calhar há 3 anos diria não. Hoje direi, eu acredito que não, mas exatamente. Sabes que eu estou curioso. É provável que haja brincadeiras por aí. Eu estou curioso porque parece que uma coisa é tu dizeres quem diz é quem é. Ou então tu ires, lá está, vais para as redes sociais, há um gajo que te oferece porrada, tu a seguir dizes, quem dá porrada sou eu e tal. E depois tens gajos como o João Quadros, não sei se tu conheces a história, o João Quadros vai para o Twitter e quando alguém começa a questionar as coisas que ele diz e não sei o quê, o gajo marca um dia, 1 hora e ele está lá. Mas é para dar a porrada. Está às 4 da tarde no Marquês de Pombal. E o gajo às 4 da tarde está no Marquês de Pombal. Tipo, onde é que ele está? Quem é o gajo?
E faz ele diz que já fez isto, post na altura. já fez isto. Acho que ele não faz post nenhum, ele aparece e pronto. O objetivo dele lá está. Há pessoas que lá está. É ir ao ginásio, não é? Há malta que vai para o ginásio para andar a fazer fotografias no balneário. E há malta que vai para o ginásio para inspirar e pôr-se em forma. Eu acho que o gajo não vai fazer posts nenhuns. O gajo basicamente quer resolver o problema. Lá, há ali um problema para resolver. O gajo ofereceu-lhe porrada, então vá, bora lá. Ofereceste-me porrada, não foi? Estou aqui. Então vem cá dar a porrada que me ofereceste. E acho que isso é. E acho que, de certo modo, até não é a minha atitude, mas é bonito. Da parte dele, acho que é bonito, é assim, é coerente. Eu acho que é leal. Exatamente, é coerente. É leal. E se assim fosse, haveria muito mais cenas de porrada, porque se toda a gente estivesse no sítio, não é os ter no sítio, é ter a persona digital alinhada com uma persona. Com eles no sítio. Tens o problema do volante também. Aquela malta que quando estás dentro do carro parece que és o maior do mundo, mas se calhas a parar o carro no trânsito ficas uma mosquinha. Tal e qual. E vem também o poder também se finge, não é? Mas eu estou a rabiar para chegar ao sítio onde quero, que é, uma coisa é tu teres os episódios que estão a acontecer, e falo do Brasil, não é? Porque nos Estados Unidos também já aconteceu aquele impeachment e aquela coisa, não sei o quê, mas aquilo não deu de facto em nada. No Brasil não sei ainda, mas há uma diferença clara entre teres um ministro qualquer ou o prefeito, ou lá o que é, lá, aquela malta das instituições lá no Brasil a dizerem uma coisa, a seguir o presidente à porta lá os governadores dos estados, o governador, exatamente, estava a faltar o cargo. Depois à meia da tarde tens o presidente a responder junto dos seus fiéis, não é? Ali à frente daquela grade. Depois no dia a seguir tens o outro gajo a dizer já morreram mais não sei quantos, isto não sei o que, não é? E o gajo responde outra vez. Isto é um ping-pong. E o ping-pong até é uma coisa que se vai gerindo. E em ping-pong tu fazes um mandato inteiro, se a coisa for desta maneira. Tal e qual. Nesta altura tu tens uma instituição que acho que é o Tribunal Federal, se não me engano, que vai chamar o Bolsonaro para ir responder a meia dúzia de perguntas. E se calhar ele não lhe apetece. Era aí que eu queria chegar. É aí que a gente vai perceber algumas coisas, que é se ele lá vai, se não vai. Se ele não vai, quais são as repercussões disso? Não sei, estou curioso. Honestamente estou curioso, porque nessa altura tu vais aprender. Eu acho que quem estiver do lado de fora e estiver atento vai aprender sobre isso. A noção mais, se ele afrontar o outro poder, que é o poder judicial, só porque não concorda, deixa de haver democracia. É um bocadinho por aí, é o primeiro passo para... Percebes? Sim, estamos curiosos aqui com esta prova de fogo do Bolsonaro, entre aspas. Agora a minha expectativa ou a minha esperança é só uma, é que não seja mais um ping-pong, que arde alguma coisa, mas, não é? Portanto, mas pelo menos se ele lá vai efetivamente, ele até pode dar respostas estapafúrdias, porque que é aquilo que eu acho que vai acontecer se ele efetivamente lá for. Mas só o facto dele ir lá já está de alguma maneira a dizer, olha, pronto, eles mandaram e eu fui. A submeter-se a... Exatamente. Depois a reação dele são outros 500, mas só aqui já é alguma coisa, porque ele tem aquela atitude, não, mas eu sou o presidente, ninguém manda em mim. Por isso é que eu estou curioso. Estou curioso para saber como é que vai ficar o poder nessa altura, como é que vai ser gerido. É que estamos aqui, pois a história repete-se, os poderes são sempre os mesmos, não é? Acho que foi o Maquiavel que disse que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Não sei se foi Maquiavel, não sei se tu é que devias saber citações sobre. Bem, só se calhar eu que estive na tropa, né? Cenas de poder. A maior parte das citações são falsas, pá. Malta agora com as redes sociais, as citações são todas atribuídas a outros gajos, ou nem sequer são citações de nada, são as frases que alguém inventou e pronto. Qual é que era o poder, agora entrando aqui também noutro universo que eu acho interessante aqui nos poderes, quando nós éramos crianças ou hoje em dia, qual é que era o poder ou o superpoder que tu gostarias de ter? Quando era criança? Era estúpido e queria ser adulto. Agora, ok, então já eres uma criança perturbadíssima. Aquela questão, quando tu és criança estás doido para ser adulto, e quando és adulto passas o tempo a praguejar, porque é que não ficaste criança? Eu sei que tu não concordas com isso, mas... Não, porque não sou adulto, não tem lógica. Mas acho que percebeste a ideia. Então, acima de tudo, aquilo que tu queres uma coisa muito simples, normalmente. Tu queres sempre aquilo que não tens. É uma chatice.
Que é o quê? Epá, seja o que for, num momento é uma coisa, no outro momento é outra. Eu só te dei aqui hipóteses para tu escolheres um superpoder. Pode ser voar, pode ser invisível, voar, pode ler o pensamento. E não é porque tu sugeriste. Aí vou-te caras, aliás. Tenho voar, ser invisível ou ler o pensamento? Não, desses voar. Três. Voar. São os três apetecíveis. Se me pedisse, eu fazia um cocktail com um copo, juntava os três, bebia o copo e ficava com os três. Mas sem dúvida alguma, voar. Porque depois tens outra coisa que é ler os pensamentos, tu ias ter um excesso de informação. Ou seja, não, há coisas que eu prefiro não saber. Ok. Estás tu a tentar vender um superpoder, continua. Não estou a vender nada, estou a dar a minha opinião. É o teu pitch do superpoder. Portanto, escolheste voar, estás a destruir claramente os outros dois. E acho que ler os pensamentos e ser invisível dá-te informação que tu se calhar não queres ter. Eu tenho ainda. Portanto, há uma pessoa que eu conheço e com quem trabalhei durante muitos anos, que a dada altura estávamos a almoçar frente a frente e eu olhei para a salada, tinha um prato de salada à frente e pareceu-me ver uma minhoca, uma coisa que acontece lá, uma minhoca na salada, quem é que nunca apanhou? E aquilo que eu vi não era uma minhoca, mas eu passei o resto do almoço, ou pelo menos parte do almoço, a esgravatar a salada à procura da minhoca, porque eu achava que tinha visto uma minhoca. E o gajo agarrou-me nos talheres e disse: lá, para aí, tu nunca procuras aquilo que não queres encontrar. E eu olhei para o gajo: tá bem, olha que se lixe, também se encontrar a minhoca, olha, encontrei a minhoca, logo vejo. Mas, e consegui acabar de almoçar e lembro-me desta expressão com muita frequência, porque de facto acho que é isso, tu lês os pensamentos, tu ficares, porque invisível é mais ou menos, não é a mesma coisa, mas também te permitia, informação é poder. Também te permitia aceder a informação que em condições normais tu não deverias ter. Eu acho que... E informação é poder, exatamente. Mas por outro lado... Pois, eu acho até que ponto é que esse poder não te leva também a provavelmente iria para o invisível, porque é o mais tranquilo. Porque o voar é fodido por causa dos cabos de alta tensão e postes, sabes que... Mas tu ias para qual? Pode haver uma gaivota, qualquer coisa. Portanto, nos aviões acontece com aves, acidentes. Imagina que uma gaivota te bate na tromba. Portanto, vais lá em cima. Não, voas muito alto. Não é agradável. Isto era aquilo que eu estava a dizer. Eu tenho muitos sonhos, daqueles que eu me lembro, pelo menos. Pois... os pensamentos implica à partida natural, tu tenhas que, porque como dizia o outro gajo, os pássaros são espertos, os pássaros presente, não direi frente a frente, mas presente ao próximo, ou o que seja, né? Ou seja, tu ao ler os pensamentos de alguém, quando essa pessoa está à tua frente, pode criar situações duras de digerir e depois tu terias que disfarçar a cena. Eu acho que o melhor de todos é o ser invisível, porque na prática dá-te primeiro não andas no chão, é uma cena mais tranquila, a não ser que caia alguma coisa em cima. És invisível, levas com um caminhão. Pronto, pode acontecer, tens de ter atenção às portas, etc. Eu acho que é muito mais perigoso seres invisível do que voares. Tudo bem, podes ir lá com as gaivotas, com os aviões, com os cabos de alta tensão, mas ser invisível, havia gente sempre a tropeçar em ti, pá, e a sentar-se ao teu colo quando estavas sentado na cadeira e... tudo bem. Dava muito trabalho, olha, que ser invisível ou então não, era invisível fantasma, que é, estás invisível e ninguém pode tropeçar em ti. Não pode ser. Nós ainda não criámos esse quarto superpoder que é o invisível fantasma. Esse aí só quando sair o nosso segundo nível do jogo. Agora, quando pensaste nisto, és permanentemente invisível ou tu tens e ficas invisível? Só quando queres? Aí levanta outra questão, não é? Tu acabaste de criar aqui uma variação. Estamos aqui a criar aqui um jogo meio marado, porque imagina que és invisível sempre. Não quero. Claro que não. Portanto, tens de controlar o superpoder. Que outra coisa fixe do voar é que tu podes voar quando queres e podes estar quieto quando queres. Qual é que era qual é que era a pessoa poderosa que tu eliminarias se tivesses o poder? Eliminaria como tipo um tiro? Tu vais logo da pior forma. Sei lá, se o poder fosse imenso, podia ser com um raio, podia ser com uma disenteria, uma cena assim. Agora, ou melhor, no mundo,
Agora vou-te fazer. Sou lixado, pá. Não consigo responder agora. Parece o António Oliveira. O António Oliveira, há uns anos atrás, fez uma entrevista para o Record, não sei se te lembras, para o Jornal de Desporto, e foi gravado off the record. Portanto, e ele disse off the record o seguinte: se eu soubesse que ia morrer amanhã, agarrava numa metralhadora e aviava tantos que vocês nem imaginam. Foi uma cena assim. E o jornalista do Record acabou por pôr a conversa off the record, on the record, e foi uma escandaleira do caraças. Toda a gente a querer saber quem é que o gajo ia matar e toda a gente à espera que o gajo não tivesse cancro. Agora, aquela série muito conhecida daquele gajo que fazia drogas e não sei o que. O gajo também tinha sido diagnosticado com uma doença qualquer e depois pôs-se a fazer drogas. Breaking Bad, não era um gajo de anfetaminas. Breaking Bad, sim, é uma série interessante também. Agora, mas a questão aqui. Esse cara não estava doente? Estava. Ele começou um negócio. Devemos ter para aqui fãs. Temos 2 fãs. Um se calhar já viu um episódio que deve identificar a série. Já agora um olá para os nossos fãs, seguidores, o que seja, não é? Portanto, são pessoas que estão aqui a ouvir-nos, as duas. A minha questão aqui relativamente ao poder, e quando tu foste também para o Breaking Bad, é para terminarmos aqui o episódio de uma forma airosa, porque isto aqui também não está a correr assim propriamente a 200%. A pergunta que eu te faço é a pergunta, e que depois eu também vou pensar numa resposta também, é a pergunta que se faz às misses quando ganham, porque elas quando ganham sentem-se poderosas. Não estás a fazer um gajo com a barba até às mamas, com o cabelo todo desgrenhado, e tu estás a fazer perguntas de miss? Sim, que é para fecharmos o... Então vá, fecha. Mas vou-te fazer a pergunta de miss com um twist, pode ser? Estou em posição, continua. Pronto. Que é... Normalmente pergunta-se às miss o que é que querem fazer, e elas dizem, quero acabar com a fome no mundo, quero acabar com isto, quero acabar com aquilo. Agora, muito concretamente, uma coisa, se tu tivesses o poder de acabar com uma coisa no mundo... Acabar ou fazer? Acabar. Tens o poder de decidir que isto deixa de haver. O que é que tu eliminavas do mundo? Não pelo bem comum, mas podia ser muito divertido. Acabava com as mentiras. Nunca mais ninguém conseguia dizer uma mentira. Provavelmente também nunca mais ninguém ia conseguir vender nada, não é? Era tão divertido. Acabavas com o marketing, acabavas com os comerciais, acabavas com o mundo, basicamente. Já sei uma solução. Havia aqui uma implosão. É isso, é o Jim Carrey no Liar, não é? Portanto, a partir deste momento disse só a verdade. Ou o Gervais também tem filme. Suporte pessoas mentirosas. Pronto, e foi nisto que eu me inspirei. Ok. Eu tinha aqui, havia várias. Eu estava aí para as clássicas, a mentira também era uma delas. E as clássicas é a fome, é a guerra e a doença. Eu provavelmente acabaria com a estupidez. Não acabaria com a injustiça. Ficavas quase sozinho, pá. Cuidado com isso. Não sou assim tão arrogante. Não acabaria com a estupidez, porque acho que se a estupidez acabasse, garantidamente que a maior parte dos nossos problemas acabaria. Acho eu. A mentira... há mentiras que são as mentiras brancas ou as mentiras piedosas ou o que seja que convém. Sim, pronto, aí ia ter pena que essas acabassem, mas é um mas sim, eu também gostaria de ver o mundo a arder sem ninguém mentir. Eu ia fartar-me de rir. Então olha, e acima de tudo acho que as pessoas começavam a andar mais caladas, falavam menos. E ao falarem menos pareciam mais inteligentes, logo menos estúpidas. Se calhar a tua solução e a minha são capazes de estar aqui ligadas aqui karmicamente aqui neste éter de discussão de poderes contra poderes, antipoderes, poderzinhos, né? Abusos de poder. Acho que já fizemos terapia suficiente. Não, mas nada para depois. Já fizemos, já. Eu, olha,
já estou aqui em pulgas, já estou aqui a planear. Aliás, vamos já gravar o próximo episódio. Já de seguida. Portanto, então, da minha parte, despeço-me com amizade. Até à próxima. Sim, agora terias de fazer uma voz mais radiofónica, mais anasalada, talvez, e não sei o quê. Despeço-me com amizade e até à próxima. Este foi Terapia Social, o tema foi o poder.